Demissão de Sampaoli na mesa, racha entre jogadores e comissão técnica e tudo sobre a agressão sofrida pelo atacante Pedro. Essas e outras a partir de agora no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final. Não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação nesse vídeo. É um plantão de domingo pra gente trazer tudo o que aconteceu no pós-jogo. Hoje nós temos novidades. Esse é o vídeo mais informativo sobre a situação envolvendo o preparador físico do Sampaoli, que agrediu, deu um soco na boca do atacante Pedro no vestiário da Arena Independência. O jogador foi para a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, fez exame de corpo de delito e continua em Belo Horizonte. Não voltou com o restante do elenco, assim como fez Jorge Sampaoli. Mas e o treinador? Já se pronunciou? E o presidente Rodolfo Landim? E o Marcos Braz? Vai acontecer a demissão de Pablo Hernández, o preparador físico argentino de Sampaoli, que agrediu Pedro? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Eu ia fazer um cronograma, né, do que aconteceu, mas eu vou começar de trás para frente, tá? Para o torcedor entender. Não há mais clima no elenco para a continuidade de Jorge Sampaoli no Flamengo. Jogadores estão revoltados com a postura do preparador físico e pela forma como o treinador argentino tratou o assunto nos bastidores. Os jogadores esperavam uma postura diferente do treinador. A postura de Sampaoli não agradou só jogadores, como também membros da diretoria. O treinador não demonstrou apoio ao atacante Pedro e ainda foi para a coletiva, causando estranheza na delegação presente em Belo Horizonte. Ou seja, todo mundo ficou assustado e revoltado com a atitude do Sampaoli de ir para uma coletiva, sabendo já do episódio envolvendo o seu preparador físico e a agressão ao seu atleta. E aí ele foi para a coletiva como se nada tivesse acontecido. Até o momento da gravação desse vídeo, nenhum pronunciamento de Jorge Sampaoli sobre o profissional da sua comissão que agrediu o atleta do seu time. O que falta para o técnico falar sobre o assunto? Nenhuma nota oficial, nem nada, nenhuma palavra. O silêncio de Sampaoli diz muito sobre a péssima postura em relação a esse absurdo contra o atacante Pedro. Além do silêncio, o absurdo da diretoria do Flamengo sobre o episódio. Após tudo o que aconteceu lá em Minas, o Marcos Braz retornou com o Jorge Sampaoli no mesmo voo. E aí eles tiveram uma conversa, mas sem profundidade no tema. O Flamengo entende que a permanência do Sampaoli depende muito da postura do treinador diante da iminente saída de seu preparador físico. E vai acontecer uma reunião neste domingo. Aliás, por falar nisso, o domingo será de reuniões no Flamengo depois da chegada em silêncio. O clube se pronunciará somente após uma análise jurídica de todo o caso para confirmar o desligamento de Pablo Hernández e definir aí ou não a continuidade de Sampaoli e os demais integrantes do seu staff. Nós temos aqui uma outra informação sobre o presidente Rodolfo Landim, que é o comandante-geral do clube. O Rodolfo Landim, ele soube do episódio na manhã de hoje. Aí vai ter torcedor que vai me perguntar, como assim, Rafa? O Landim estava em Marte para não saber o que aconteceu dentro do clube no pós-jogo? Bom, a informação que chega pra gente do GE é que o Landim está em Miami para uma reunião sobre modelos de gestão com o Inter Miami, clube do Beckham, que contratou o Messi, e o Real Madrid, que está disputando a pré-temporada lá nos Estados Unidos. O presidente do Flamengo embarcou ontem à noite
e, consequentemente, só tomou conhecimento da agressão do Pedro na manhã de hoje, quando desembarcou lá no aeroporto de Miami. O Landim, que foi o grande idealizador aí, né, da contratação do Sampaoli, é quem dará a última voz para definir o futuro do treinador. Pode ser demitido, Rafa? O Sampaoli pode sim ser demitido, porque nesse momento não existe clima entre Sampaoli e os jogadores do Flamengo pela atitude do treinador. Ou seja, ou pela falta de atitude, né? Porque o Sampaoli, ele até o momento não falou nada. Ele não defendeu o Pedro. Ele foi para a coletiva como se nada tivesse acontecido. Então, todo mundo tá achando que o Sampaoli está ao lado do seu preparador físico, o seu homem de confiança, que é o Pablo Hernandes. Bom, a gente segue aqui e continua, só trazendo aí para o torcedor que não acompanhou ainda esse tema até agora. Eu acredito que não tenha uma pessoa que não acompanhou, né, esse caso após a vitória de ontem de virada por 2-1. O preparador físico Pablo Hernandes, ele não gostou da postura do Pedro, né, ao fazer algumas substituições, o Sampaoli, ao colocar o Cebolinha e também o outro jogador, o Luiz Araújo, o Pedro não teria gostado. E aí o preparador do Sampaoli foi na direção do Pedro e aí eles discutiram. O Pedro simplesmente falou: olha, eu tenho todo o direito de estar insatisfeito no banco de reservas. Eu sou atacante, eu quero jogar, eu quero fazer gol. E aí foi quando o preparador físico desferiu um soco na boca do Pedro, né? E o Pedro está com ferimentos no local. Os jogadores saíram em defesa do Pedro e avisaram a diretoria que enquanto esse rapaz estiver na comissão de Sampaoli, eles não treinam. Ou seja, hoje o elenco recebeu folga. Amanhã, se esse assunto não estiver resolvido, não tem treino. Os jogadores vão fazer um motim e não vão treinar. O Flamengo vai precisar definir hoje. Esse domingo vai ser cheio. Na Gávea, no Ninho. Então, os jogadores ontem saíram numa van com o Pedro em direção à delegacia mais próxima lá de Belo Horizonte. Thiago Maia, Everton, Cebolinha e Pablo foram à delegacia com o Pedro e continuam em Belo Horizonte, né? Eles não vieram com a delegação. E aí o Pedro, ele registrou a agressão sofrida pelo preparador físico do Sampaoli. Quem viu o Pedro no vestiário viu alguém revoltado, destruído emocionalmente. E toda essa movimentação na polícia que aconteceu foi por decisão e iniciativa do atleta. Foi o Pedro que exigiu a realização do BO, do boletim de ocorrência. A Polícia Civil de Minas Gerais divulgou nota oficial após o ocorrido no Horto. A Polícia Civil de Minas informa que os envolvidos foram encaminhados e ouvidos por meio da Central Estadual do Plantão Digital. A vítima, de 26 anos, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal André Roquette para realizar o exame de corpo de delito, onde foram constatadas lesões leves no rosto e na boca. Após os procedimentos da Polícia Judiciária, foi lavrado um TCO que foi envolvido, em que o envolvido de 54 anos assumiu o compromisso de comparecer à audiência perante o Juizado Especial Criminal para as medidas legais cabíveis, conforme previsão legal, foi liberado. Bom, o Pablo Hernandes, que deu soco na boca do Pedro, na época em que era preparador físico do Olympique de Marselha, quando o Sampaoli comandava o clube francês, ele foi banido por uma temporada após socar um torcedor em briga no ano de 2021. Ou seja, é um elemento totalmente desqualificado, né? Desequilibrado, esse argentino Pablo Hernandes. Bom, o Pedro divulgou uma nota nas suas redes ontem mesmo, né? Antes de ir para a delegacia, abalado, arrasado. Essa nota do Pedro diz o seguinte: poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto
por Pablo Hernandes, membro da comissão técnica de Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tem sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação. Esse texto do Pedro é forte, né? Porque vai além do fato do jogo de ontem, né? Ele vem relatando aqui violência psicológica sofrida aí nos últimos dias. Alguns jogadores do Flamengo ontem demonstraram total apoio e carinho ao Pedro, jogadores inclusive que já deixaram o Flamengo e tiveram problemas com o Sampaoli, ou algum membro da comissão, Arthur Vidal, Marinho, por exemplo. O Léo Pereira também mostrou apoio ao atacante. O Vidal publicou assim nas redes: estamos juntos, hermano. O Marinho: estamos contigo, irmão. Cadê justa causa nesse covarde? O Léo Pereira: estamos com você, irmão. Bom, alguma coisa definitivamente não está certa. O Vidal, ele não pode ser assim exemplo, né? Ele fez muita coisa errada, mas saiu cuspindo fogo contra Jorge Sampaoli e companhia. O Marinho, ele foi afastado pelo Sampaoli por um ato de indisciplina, mas também saiu pé da vida com o Sampaoli e a sua comissão técnica. Dessa vez o Pedro foi agredido, um soco na boca. E um membro da comissão do Sampaoli também agrediu o comentarista Fernando Gil, após o empate do Flamengo com o América Mineiro no Maracanã. O último jogo do Flamengo no Maracanã, o comentarista Fernando Gil foi agredido também por um membro da comissão técnica do Sampaoli. Ou seja, os caras, eles estão mostrando aí um certo desequilíbrio, né? Alguma coisa está acontecendo na comissão técnica do Sampaoli. Agora é uma pena, porque os dirigentes do Flamengo, eles vão precisar de jogo de cintura para fazer o correto e que seja o melhor para nós, que seja o melhor para o clube. Porque olha que situação delicada. Digamos que o Flamengo demita o preparador físico, que é o correto e é o que vai acontecer, e o Sampaoli não fique do lado do seu preparador e continue no elenco. Muita coisa vai precisar mudar. Ou seja, outros membros da comissão técnica precisarão sair. Os jogadores não têm mais clima para trabalhar com essa comissão. Inclusive, os jogadores não gostaram da postura do Sampaoli. Ou seja, se o Flamengo resolver bancar o Sampaoli, fica um clima muito ruim com todo o elenco. É quando o treinador perde o elenco. E em 38 anos... Desses 38 anos, 25 eu acompanho futebol, desses 20 eu acompanho como profissional, né? E aí, o que acontece? Eu nunca vi um técnico perder o elenco por esse motivo, por esse absurdo. Eu já vi, sim, por maus resultados, por panelinha, por várias situações, inúmeras situações. Agora, por esse motivo eu nunca vi um treinador ficar do lado de um membro da sua comissão contra o clube, contra o jogador do seu time, contra um comandado seu. Isso eu nunca vi. Também não estou dizendo que vai acontecer. Só estou dizendo aqui, o Flamengo vai precisar ter muita consciência para resolver da melhor maneira e que seja boa para a torcida e para o clube. O clube está acima de todos aqui na Terra. Digamos que o Flamengo resolva manter o Sampaoli. Não vai ficar legal a parte do elenco. Digamos que o Flamengo resolva demitir o preparador físico, o Sampaoli tome as dores do preparador físico, ele vai embora no mesmo barco. Vai todo mundo no mesmo bonde. Demissão geral de Sampaoli e comissão técnica. O elenco ficará sem treinador. A essa altura do campeonato vai colocar quem? Então existe uma incógnita. O Sampaoli, que até agora vem fazendo um bom trabalho, isso a gente não pode desmerecer e não pode também jogar para debaixo do tapete. Isso aí é nítido. O Flamengo está invicto a vários jogos. O Flamengo está muito bem nas Copas. O Flamengo voltou a chave para o Campeonato Brasileiro. E aí, como é que fica? É uma situação delicada que se a diretoria
não agir com cautela, consciência e profissionalismo, o ano do Flamengo pode ir por água abaixo. E nós estaremos aqui torcendo, alertando, informando e atualizando esse caso. Pedro, Sampaoli, comissão, jogadores e tudo sobre o mais querido do Brasil e do mundo. Fiz um vídeo inteiro aqui e não falei do jogo. Queria muito estar aqui hoje comemorando nesse domingão, mas o que aconteceu lá em Belo Horizonte tirou a noite de sono de muita gente. Grande abraço, saudações, isso aqui é Flamengo. Valeu!